Nesse vídeo eu apresento a bibliometria. É mais um passo do nosso curso de revisão sistemática, um passo muito importante, que evidencia, quantitativamente como está o estado de um conjunto de artigos que você selecionou. O método que eu vou utilizar é o Pronow, tem um curso aqui e esse vídeo faz parte desse curso, né? Então é uma aula bastante simples, mas de uma ferramenta bastante poderosa que você tem que incluir aí no teu método de trabalho, do teu TCC, do teu mestrado, do teu doutorado, beleza? Segue até o final. Olá pessoal, meu nome é Rogério Lacerda, sou professor aqui da UFSC. Dentre outras coisas que a gente faz na universidade, além de dar aula, a gente faz projetos de extensão e de pesquisa e extensão como esse canal que visa ajudar você no teu TCC, mestrado, doutorado, ou seja, que você curte ciência, quer desenvolver ciência, desmistificar um pouquinho isso. Ciência não faz parte só de âmbito de universidades, tem que extrapolar, esse canal é para isso. Eu tenho um outro vídeo, um outro canal, né? Na verdade, sobre gestão de projetos, empreendedorismo, dá uma checada lá, também faz parte da nossa área fim. Nesse vídeo eu vou apresentar a bibliometria como passo do nosso curso. Então esse vídeo aqui faz parte do nosso curso do Pronow-C. O Pronow-C é um método de revisão sistemática da literatura. Então, se você quiser levar a sério ou apresentar um TCC, um mestrado realmente top, mundial, você precisa usar uma revisão sistemática da literatura para realmente impressionar a tua banca, impressionar os seus referis, seus jurados, dizendo, pô, olha, ele realmente varreu a literatura e chegou em conclusões aqui que realmente é difícil de refutar. O Pronow-C, ele já foi validado, já tem mais de 2.000 publicações no mundo afora, bate no Scholar aí, digita Pronow-C, e tem um curso, não esqueça de conferir no nosso curso de revisão sistemática, realmente se você quiser fazer o teu TCC de uma maneira estruturada e poderosa. Mas não é tão mais trabalhoso. O que é trabalhoso é você não ter método. Isso é trabalhoso pra caramba. Você faz do jeito que você quer e depois, professor, eu vejo muitos comentários, veja os comentários aí nos meus vídeos. Professor, eu tô perdido. Começa errado, sem um método estruturado de revisão da literatura, cai nisso, beleza? Mas voltando nesse vídeo aqui, o que é a bibliometria, gente? A bibliometria é, dado o conjunto de artigos, que a gente vai chamar de portfólio bibliográfico, então você vai selecionar, se você não sabe, confira o nosso vídeo de como selecionar artigos, né? Então, dado o conjunto de artigos do teu tema, você vai analisá-los assim, quais são os autores proeminentes, quais são os periódicos que costumam ser mais relativos àquele tema, não é isso? Quais os artigos, quais são as palavras-chave, enfim. Não só isso do portfólio bibliográfico, mas de quem eles citam, né? Então a bibliometria, junto com o processo de seleção, ele gera uma contribuição científica muito importante, ele acelera muitas outras pesquisas, por isso que eles são amplamente aceitos pelos periódicos nível mundial, nacional também, obviamente, tá certo? Então segue no final, é um vídeo que eu vou apresentar não só como ele funciona, como funciona o método, mas com exemplos e principalmente resultados, porque aqui, além do meu Lattes, o Pronow-C já não é só nosso, né? Ele já é da comunidade científica e que muito nos orgulha. Então vamos para a tela aí. Olá pessoal, então aqui está o fluxograma do Pronow, né? O Pronow, não se assuste com esse fluxograma, é muita coisa, sem ansiedade, com calma. Você vai olhar na descrição desse vídeo, primeira coisa, dá um joinha, né? Comente se você tiver dúvida, mas na descrição desse vídeo você vai ter uma playlist de como fazer todo esse fluxograma, só a parte de cima aqui, tá? São 3 ou 4 vídeos que a gente tem explicando com exemplos, passo a passo, o mesmo conteúdo que a gente dá na pós-graduação aqui no mestrado e doutorado aqui da UFSC, tá? Então é o mesmo conteúdo, a gente não tem a mesma interação, né? Mas você pode ter uma interação mais próxima no nosso Telegram. Então se você tiver alguma dúvida pontual, uma coisa específica tua, entra no nosso Telegram que a gente pode te ajudar com mais especificidade. Mas os vídeos lá, não precisa ter ansiedade, precisa simplesmente ver um vídeo, praticar. Ver um vídeo, praticar. Né? E óbvio, se você quiser um parecer entre o nosso Telegram, dentro das possibilidades de tempo que eu tenho nesse projeto de extensão, eu consigo ajudar vocês. Mas o vídeo de hoje eu vou falar sobre a bibliometria, né? Tem pessoas aí já cobrando a gente. O que é a bibliometria? Depois que você fez a seleção de portfólio bibliográfico, né? Que vai ficar em volta de 20 artigos, né? Ao redor disso, né? Com uma boa orientação você vai conseguir calibrar esse número. Agora a gente vai fazer a bibliometria, né? Então vamos dar uma olhadinha do que significa bibliometria. Então, aqui está o conceito que a gente usa, né? Que é um processo de evidenciação quantitativa de um conjunto de portfólio bibliográfico. Basicamente, gente, a gente vai pegar o portfólio bibliográfico e vai analisar ele, obviamente de uma maneira quantitativa, e plotar em gráficos, tabelas, tá certo? Quais são as publicações que tiveram maior número de citações, quais são os autores, né? Quais os periódicos de destaque e as palavras-chave, tá certo? Então isso tudo compõe a nossa bibliometria. Os nossos artigos, no meu Lattes, você vai ver vários artigos, então a gente às vezes usa parâmetros diferentes. Hoje em dia, eu estou usando basicamente os parâmetros de quais são os artigos em ordem decrescente, quais são os autores, quais são os periódicos e palavras-chave. Alguns
colegas também usam base de dados, tal. Como eu só uso o Scopus, venho calibrando isso só com a Scopus, eu não vejo problemas, né, de a gente trabalhar só com a Scopus e não vamos fazer análise de banco de dados, beleza? Mas vamos ao que interessa, que são os exemplos, né? Então aqui tá. A gente vai fazer o quê? Deixa eu voltar para o fluxograma aqui. A gente vai pegar o portfólio bibliográfico, né? Aqui está o portfólio bibliográfico, e aí vai desmembrar ele nessa primeira coluna aqui, né? Nesse primeiro artigo, né? Então você vai pegar, se tem 20 artigos, vamos arredondar para 20 artigos, e aí você vai querer saber, desses 20 artigos, quais são os periódicos de destaque? Algum se destacou, né? Então você vai lá realmente contar, né? Periódico. Tá, esse periódico A só teve um. Esse periódico B só teve um. E esse periódico C? Olha, teve 3 artigos no meu PB que veio desse periódico. Então ele acaba sendo destaque. Tá certo? Já vou mostrar exemplos aqui. Por enquanto só o conceito. Depois vai fazer a estimativa de reconhecimento científico dele pelo número de citações. Tá certo? Existem críticas em número de citação. Eu já venho falando isso todo o curso de revisão sistemática. Mas eu sempre comparo com uma democracia. A democracia é um péssimo sistema de governo, porém não existe nada melhor, né? Então citação caiu na mesma coisa. Tem disfunções, tem anomalias, tem pessoas que tentam ludibriar, tem revistas predatórias que tentam ganhar dinheiro em cima disso, porém é o sistema de citação que ainda valoriza, né, os artigos, os pesquisadores e também as revistas, tá certo? Então hoje em dia isso vai ser parâmetro não exclusivo, mas também para concursos públicos, editais, projetos, bolsas, processo de seleção de mestrado, doutorado, pós-doc. Então, quer dizer, projeto CNPq, FINEP, então, CAPES. Então, quer dizer, tudo isso, dificilmente eu coloco no comentário com um edital que não leva em consideração a citação de forma alguma. Tá? Então, a gente quer ver o quê aí? O reconhecimento científico dos artigos mais citados para os artigos menos citados do teu portfólio biográfico, tá certo? Então, esses dados você já tem, porque você teria que ter feito essa busca. Lembra do Pareto, no vídeo que a gente falou de artigos que tenham reconhecimento científico. Então, esses parâmetros a gente já tem, tá certo? Também a gente vai ver os autores, né? Quais são os autores mais proeminentes dessa base? Será que tem autores repetidos? Será que tem autores que realmente se destacam nessa amostra? Porque é uma amostra relativamente pequena, né, gente? Por enquanto. Depois a gente vai falar das referências, tá certo? Então a gente também, de uma forma decrescente, evidenciar, prestigiar os autores mais consagrados, tá certo? Da tua amostra. E também as palavras-chave mais utilizadas, né? Assim também, ordem decrescente, tá? Eu não venho usando também o fator de impacto aqui, como eu disse, né? Aí a customização do Pronow, eu trabalho dessa maneira aqui, é o básico. Todos os meus orientandos, meus trabalhos têm isso. Periódico, reconhecimento científico, de artigo por artigo, relevância dos autores e as palavras-chave. Aí tem algumas parâmetros que você pode incluir aí de acordo com a sua orientação, tá certo? Com a sua forma de desejo. Indo direto num ponto mais prático, aqui a gente vai fazer a primeira análise só dos PB, né? Então aqui está um exemplo do trabalho da Ana Simões, né? A tese de doutorado, excelente, já foi publicado esse trabalho, e onde ela ordenou, né, o portfólio biográfico dela por número de revistas que contribuem para esse portfólio biográfico, né? E aí tem 2 revistas, repare que a maioria vai ter um só, tá certo? É bem comum isso, mas evidenciou-se que a Journal of Business Venture e Long Range Planning, para essa amostra, ela é realmente um destaque do trabalho que ela estava trabalhando com marketing e startups, ok? E aí fez um histograma aqui, né? A gente fez só pro forma, mas o quadro já é exclusivo aqui, tá certo? Outra coisa, pessoal, aqui eu estou apresentando o diário de bordo, que eu chamo, né? Relatório de pesquisa, que fica interno num grupo de pesquisa para a gente orientar, tá certo? Necessariamente todos esses gráficos não vão pertencer ao artigo, principalmente que o artigo tem um espaço muito restrito, então realmente alguns gráficos aqui não vão ser publicados em artigo. Mas na sua tese ou dissertação você pode colocar em TCC, você pode colocar em apêndices, tá certo? Então você coloca em apêndices para esclarecer e aí realmente pode não. Eu acredito que deva colocar. No meio do texto, depende de novo da orientação, mas com certeza no apêndice, fechou? Aqui está outro exemplo dos artigos, aqui estão os artigos ordenados por número de citação. Repito, a gente fez isso no vídeo sobre Pareto, né, de seleção lá dos artigos com reconhecimento científico, ainda no processo de seleção do PB, né? E aí está ordenado aqui. Então, realmente, você tem um acúmulo de citações em poucos artigos e vai decrescendo assim até alguns que, possivelmente, esse que tem 5 citações aqui, ele não tem reconhecimento ainda, porque na época era um artigo acabou de ser publicado, né? Teve pouco tempo de ser
de ser citado, e aí você começa a ter um histograma mais interessante para publicação. Beleza, gente? Que aí você evidencia 2 artigos aqui que são descomunais, né, em termos de reconhecimento. Então, o que é a bibliometria? É achar destaques. Você já extraiu da literatura científica aquela tua amostra representativa, segundo parâmetros objetivos e parâmetros subjetivos, que é o alinhamento da sua pesquisa. Não esqueça disso. Você não pode dizer, olha, da literatura o melhor artigo é o The Business Model Recent Development of Future Research. Você não pode dizer isso. Você pode falar da amostra que foi coletada, que foi extraída da literatura global, né, nos últimos 10 anos, esse se destacou. Fechou? Então, isso que a gente tem que ter esse cuidado de falar direito o que foi feito. Beleza? Então, esse destaque aqui. E aí, vem uma coisa interessante, né? Que é os autores. Repare aqui que nenhum autor teve 2 artigos publicados. Então, todos os autores, eles publicaram um artigo nessa amostra representativa, ou seja, não houve destaque e proeminência de nenhum autor, tá certo? Infelizmente, felizmente, mas enfim, a característica dessa pesquisa. E aí tá as palavras-chave que a gente identificou nessa amostra, né, que se destacou essas palavras-chave: effectuation, causation, business model, innovation, tá certo? Então, também aqui tá um exemplo, um histograma realmente aí começa a ter muitas palavras-chave que só foram citadas uma vez, também provavelmente a gente teria que cortar esse histograma aqui para ficar mais interessante no artigo, fechou? E agora, a gente vai fazer o quê? A gente fez análise desses parâmetros usando só o PB, né? Então, se você tem 20 artigos, você vai fazer só 20, coleta esses dados, bota no Excel e plota, tá certo? Hoje em dia, se eu fosse fazer isso, o ChatGPT já tem scripts Python, né? Já tem não, né? Você pode pedir para ele scripts Python, ler os RIS e ele já extrai alguns gráficos interessantes, tá? Mas aí é motivo de outro vídeo, né? Mas eu acredito que seria por aí, tá certo? Mas um bom Excel você consegue fazer isso, não tem automação disso, a não ser sentar na cadeira, né? Ter vontade de pesquisar e coletar os dados, beleza? Agora começa um trabalho mais, um esforço, porque aqui 20, é coletar 20, né? Analisar, abrir 20 arquivos. Aqui a gente vai fazer as referências. Como é que funcionam as referências aqui, tá? Você tem um conjunto de artigos, né, que foram citados por cada autor, como se fosse alguma coisa assim. Então, pessoal, aqui está o seu PB, não é isso? Você fez análise, o portfólio biográfico, né, que é a bibliometria, né, bibliometria do portfólio biográfico, tá certo? Então tá aqui, esse é o que você fez até agora. E agora você vai identificar todas as referências e fazer a bibliometria de quem ele citou, porque o artigo 1 ele citou alguns outros trabalhos, outros artigos, não é isso? O artigo 2 também. Então você consegue entender que também temos aqui um conjunto também bibliográfico aqui, tem um novo PB aqui, e a gente chama isso de referências, né? Então eu vou copiar aqui as referências dele, né? Então você pode vir as referências do PB, tá? Essas referências do PB você vai fazer exatamente a mesma análise, né? Que é o quê? Quais são os periódicos de destaque, quais são os artigos que mais se destacam, quais são os autores que mais se destacam e as palavras-chave mais utilizadas. Exatamente os mesmos parâmetros, só que o volume agora, concorda? Cada artigo aqui eu só estou ilustrando como 4, mas às vezes ele pode citar 20, 30, 50 referências. Para isso, a gente vai usar alguns filtros, tá, pessoal? Porque seria injusto você analisar artigo com livro, artigo com congresso. Então você vai excluir, né, o quê? De novo, livros, você vai artigos de congressos, né, eventos, vamos colocar de uma maneira geral, congresso, simpósio, encontros, né? Você vai colocar isso e também vai tirar vai tirar toda a literatura cinzenta, né? O que seria isso? Literatura que, às vezes, você cita um relatório técnico, um Wikipedia, um vídeo do YouTube, você pode citar, os autores podem citar o ChatGPT, uma patente. Então, quer dizer, exclui isso, porque não faria sentido você comparar, e é isso que a gente vai fazer nesse último passo da bibliometria, tá certo? Então, a gente vai excluir isso, ou seja, a gente somente deixar artigos de journal, né? De periódicos, não é isso? É isso que a gente quer. Somente, é isso que a gente quer no final, né? Tudo isso para deixar isso o mais claro possível. Só vamos comparar artigo de journal com artigo de journal, beleza? Então tá aqui uma ilustração. Como é que você faz isso? Quando você entra na base Scopus, por exemplo, você pode acessar as referências dele, tá? Se você tiver dificuldade, né, de como fazer isso, comente aí nesse vídeo, né?
Mas você não precisa ir lá e dar Ctrl+C, Ctrl+V em cada referência. Na própria base Scopus, você vai selecionar um artigo do PB aqui, e ele fala, quer baixar as referências? Baixa. Como? Aí baixa o RIS, tá certo? Baixa o RIS, tá certo? Aí fica também como se você está gostando desse vídeo, não acabou ainda, comenta, e se você quiser, professor, por favor, então me explica aí como é que eu faço na base Scopus. Mas basicamente o que a gente quer é fazer as mesmas análises quantitativas, estatísticas, mas de um outro portfólio biográfico. Esse portfólio biográfico veio de quem citou. Cuida, porque aqui eu não pego os últimos 10 anos. Pode ter artigo de 100 anos atrás. Isso mesmo, pode ter artigo de 100 anos atrás. Ele citou Taylor, Fayol e outros filósofos que às vezes é séculos atrás, tá certo? Então, não tem problema quanto a isso. O problema é você analisar artigos de eventos, literatura científica e livros. Isso você vai ter que excluir, tá? Você só vai fazer bibliometria de periódico, tá certo? E aí você vai, novamente, temos o exemplo aqui, de como fazer isso, e repare que os números começam a crescer, né? Então você vai ter um trabalho, um esforço maior. O trabalho intelectual é exatamente o mesmo, mas o esforço de análise é maior, porque você vai trabalhar com volume. Pensa, se tem um portfólio biográfico de 20, né? 20 artigos, e cada um cita 30, você vai ter que trabalhar com 600 referências. Dessas 600, vamos colocar aí, talvez 600, 450, 400 seja de journal mesmo, né? Então é um volume maior de dados, mas novamente, se você conseguir automatizar isso com Python, usando ChatGPT, ou realmente você trabalha com macros Excel, você vai ter mais vantagem em relação a quem realmente fazer isso tudo na mão, né? Às vezes fala, não sei fazer. Pessoal, não sabe fazer, só tem um jeito. Ou você não fazer, que deteriora a sua pesquisa, ou aprende a fazer, tá certo? Então você tem que aprender a fazer. Hoje em dia a gente tem que aprender a fazer as coisas, correr atrás daquilo que a gente quer, porque realmente não é fácil fazer as coisas, tá? Exige um esforço? Exige, mas está aqui um professor que fez isso aqui, quando não tinha nenhum ChatGPT, não tinha nada, eu desbravei, né? Literalmente eu fui o primeiro a desbravar isso aqui, fazer os meus modelos, só que hoje, né, o Prono já tem anos na estrada aí, centenas, milhares de artigos publicados usando o método, então realmente chegou nesse refino aí, beleza? Então tá aqui os journals das referências, pode ver que agora tem os destaques, você tem referência de autores, tá certo? Aqui o Barney se destaca, o Porter em segundo, né? Você tem outros autores das referências aqui, aqui você tem os artigos que mais são citados. Repara o volume, né? 61 mil citações, porque esse artigo do Barney em 91, né, que é um clássico aí sobre RBV, né? E ele é muito citado, né? Aí depois vem o Porter com seus trabalhos sobre vantagem competitiva, Eisenhower, por aí vai, né? Quem é da área da administração sabe o que eu estou falando. E aí você tem os autores mais citados nessa pesquisa Saravat, Dill e Reed, né? Então você pode ver aqui no destaque de PB não existia evidenciação. Nesse agora começa a se destacar. E depois você vai fazer o cruzamento, né? Isso é a principal matriz. Se você não entendeu aí, pode estar certo que alguns alunos na pós-graduação também têm dificuldade, apesar de ser simples de explicar, mas depois começar a operar. Basicamente é você plotar, né, o teu gráfico em duas dimensões. Para você plotar um ponto, né, num plano, você precisa do x e do y, não é verdade? Aqui no caso, você pega os journals, né, a quantidade de citação que ele teve no seu PB, né? Então, repare, esse journal aqui, que é o triângulo azul, vamos colocar aqui o Journal of Business Venture, teve 3, então ele vai ficar nessa linha. E nas referências, ele ficou em 90 e pouco, né? Então, repare que ele ficou nesse cruzamento. Então, basicamente, é plotar num gráfico cartesiano, ensino médio, para não dizer, no final do fundamental, como você plotar um gráfico aí, né? Então, mas alguns alunos se assustam ainda com isso, né? E esses quadrantes são meramente ilustrativos para você ter destaque. Então, se você tem 20 pontos aqui, você vai vindo para a esquerda para ilustrar o quê? Que esse periódico, por exemplo, o Losango Azul, que é o Journal of Business Venture, ele se destacou tanto no PB como nas referências. E isso a gente faz esse destaque. Então, a bibliometria nada mais é que você fez o seu portfólio bibliográfico, retirou a amostra da literatura, né, segundo fatores objetivos e subjetivos, né, ligados ao alinhamento da tua pesquisa, e depois faz uma análise bastante fria, calculista, do que tem lá, usando o PB e as suas referências. Você vai fazer a mesma coisa para os artigos se destacaram tanto no PB como nas referências, tá? E aí você, com esses dois quadrantes, você encerra a bibliometria. Pessoal, isso aqui é a síntese da síntese, isso aqui eu faço geralmente em 4, 5 aulas na pós-graduação, fiz um vídeo aqui de alguns minutos, é a síntese. Não espero que você realmente consiga praticar isso de primeira. Mas para isso tem o nosso apoio do Telegram, né? Para você postar seus trabalhos, a gente conseguir contribuir de uma forma mais individualizada e
por que não, socializado também. É um grupo que está crescendo, tem pessoas muito bacanas lá, tá? Então essa é a parte de bibliometria, a pedido dos nossos seguidores. Se você gostou, não esquece de dar o seu joinha e compartilhar com seus colegas, tá certo? É uma ferramenta extremamente poderosa e, quando bem feita, impressiona a banca de uma maneira sensacional. Aquele abraço.